você é a mediadora desses trabalhos aqui nessa manhã. Dou as boas-vindas a vocês, né? Acho que vai ser uma manhã muito produtiva, de muitas trocas. Eu tenho uma ordem aqui de apresentação, na verdade tem uma no site e outra a que eu tenho aqui. Então eu gostaria de ver com vocês, né? Pela ordem que eu tenho aqui, a primeira pessoa a apresentar seria a Alexandra, depois a Regina e depois o Valdinei. A Alexandra está na sala já? Não sei se eu estou... Acho que não estou localizando. Então, acho que a gente poderia começar pela Regina, né? Tem problema, Regina? Pode ser você? Tá sem áudio. Sem áudio, Regina. Bom dia. Está me ouvindo? Agora sim. Eu consegui entrar agora depois de muita dificuldade. Eu não sei como é que está as apresentações. Então, Regina, a gente poderia começar com você. Você tem meia hora para apresentar, né? E aí a gente vai te avisar. Acho que o Gustavo avisa quando tiver com 25 minutos. Eu só vou apresentar o título da tua comunicação. Você pode iniciar a tua fala. Bom, então a Regina e a Marli, né? Na verdade, são as duas. Vão apresentar textos portugueses na Biblioteca Ficcional de Dalcídio Jurandir. E passo a palavra a vocês. Ok. A professora Marli, ela ficou de apresentar, talvez ela esteja com dificuldade de entrar também, porque é o mesmo acesso, a mesma dificuldade de acesso que ela teve, eu também tive, né? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui, não sei se vai estar claro, vou fazer a leitura do texto, ok? Tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá certo. Então, tem um pouco de ruído aqui em casa, né? Estou fazendo uma obra, mas vamos ver lá se dá tudo certinho. Então, o nosso texto, né? Bom dia primeiro a todos, que eu não estou conseguindo visualizar, mas bom dia a todos. O nosso trabalho, ele vai dar conta dos textos portugueses na Biblioteca Ficcional de Dalcídio Jurandir, né? Do qual escrevemos o seguinte resumo. Ao percorrer os 10 romances do ciclo do Extremo Norte, composto entre 1939 a 1978, pertencentes ao escritor paraense Dalcídio Jurandir, 1909 a 79, desculpe, é possível edificar uma biblioteca ficcional originada pela existência de um número elevado de obras de autores ou trechos de obras referenciados pelo escritor de forma direta ou indireta. As produções deste autor nos conduzem para uma visão panorâmica da literatura amazônica que apresenta em seus romances clássicos de muitas nacionalidades. No entanto, devido ao nosso recorte, né, vamos tratar somente dos portugueses. Nesse trabalho, pretendemos mostrar a circulação ficcional de textos da literatura lusitana no norte do Brasil, que irá nortear a prática de leituras de personagens leitores nos romances do escritor amazônico. Neste sentido, a pesquisa segue a trilha dos leitores fictícios, tudo fictício, biblioteca fictícia, leitores fictícios, nos romances do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir, para apresentar as imagens de leituras de escritores portugueses que irão compor o acervo dessa biblioteca. São os seguintes textos, né? São mencionados os seguintes textos, de Luiz Augusto Rebelo da Silva, de 1873, o Acácio Antunes, de 1853, né? O Rabelo é de 73, e o Antunes, de 53, o Antônio Feliciano de Castilho, de 1863, o Visconde de Castilho, de 1874, o Camilo Castelo Branco, de 1862, o Alexandre Herculano, de 1848, Almeida Garré,
de 1853, Luís de Camões, de 1572, além do orador Antônio Cândido, que ficou entre 1852 e 1922. Então, assim, vou apresentar agora quem é o Dalcídio Jurandir, né? Então, o escritor Dalcídio Jurandir, ele nasceu numa ilha de Ponta de Pedras, né, no Marajó, em 1909 e morreu no Rio de Janeiro em 1978. Em 1940, o escritor é destaque no cenário literário nacional ao vencer um concurso de romances com o livro Chove nos Campos de Cachoeira, né, que é o seu primeiro romance, promovido pela revista literária Dom Casmurro, em parceria com a VEC Editora. Além desta primeira premiação, o escritor foi laureado com o prêmio Paula Brito, da Biblioteca do Estado da Guanabara, com Luísa Cláudio de Souza, do Pen Clube do Brasil, e pelo livro Belém do Grão-Pará, e com o Machado de Assis, pelo conjunto de obras da Academia Brasileira de Letras. Em 2007, ele também foi homenageado com a criação do Prêmio Dalcídio Jurandir de Literatura, implantada pela Fundação Cultural Tancredo Neves, em colaboração com a Secretaria de Cultura do Pará. Então, esse livro premiado, né, o premiado Chove nos Campos de Cachoeira, foi publicado em 1941 e alavancou a produção de Jurandir na construção dos 10 livros que compõem esse ciclo, conhecido como Ciclo do Extremo Norte. Chove nos Campos de Cachoeira, de 41, Marajó, de 48, Três Casas e um Rio, de 58, Belém do Grão-Pará, de 60, a Passagem dos Inocentes, de 63, Primeira Manhã, de 67, Ponte do Galo, de 71, Habitante, de 76 e Chão de Lobos, de 76 também, Ribanceira, que é o último livro, de 78, né? Além desses livros que compõem esse chamado Ciclo do Extremo Norte, o escritor também publicou um livro chamado Linha do Parque, em 59, que não pertence a esse ciclo, por ele apontar uma realidade social vivida no Rio Grande do Sul. Esse livro, Linha do Parque, ele foi encomendado pelo Partido Comunista quando Dalcídio era repórter da imprensa popular. Nesse sentido, também vale mostrar que o Dalcídio Jurandir ele teve intensa atuação como jornalista, né? Ele empreendeu atividades tanto no estado do Pará quanto no Rio de Janeiro. No estado do Pará, ele trabalhou em periódicos como Imparcial, Crítica do Estado do Pará, Revista Escola, Revista Guajarina, Revista Novidade, Revista Semana. No Rio, ele trabalhou em O Radical, Diretrizes, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Tribuna Popular, O Jornal, Imprensa Popular, Revista Literatura, Revista Cruzeiro, Semanário, Classe Operária para Todos, e outros, né? A produção do escritor Dalcídio Jurandir é produto de estudo de docentes e discentes de instituições universitárias no norte do Brasil, especialmente aqui na UFPA, né? Em que foram produzidos projetos, estudos, dissertações de mestrado, teses de doutorado acerca da obra do autor, representando uma evolução expressiva para o estudo literário e um progresso no campo da literatura na região. Porque antes ele não é visto nos compêndios literários, né? E teve contribuição significativa da pesquisadora, né, que assina comigo, a professora Marli Furtado, na orientação de projetos referente à produção literária desse escritor marajoara. Vale ressaltar que, além da UFPA, outras universidades do Norte também desenvolvem trabalhos significativos sobre o autor. Hoje, os estudos sobre as produções do escritor já se estendem para além do eixo Norte, posto que temos algumas teses defendidas fora da região, como na Bahia e em São Paulo.
Assim, neste trabalho, mostraremos essa presença da literatura lusitana, né, conforme já dissemos, na edificação dessa biblioteca ficcional de Dalcídio Jurandir, apresentada nesses livros de Extremo Norte. Então, é preciso entender como é que é feito esse trabalho. Então, a produção textual do escritor nos conduz para uma visão panorâmica sobre as leituras que percorrem os clássicos de muitas nacionalidades, né? Conforme nós destacamos os portugueses. Além deles, nós temos os ingleses, os franceses e os russos, né? Observados com frequência em livros do Extremo Norte. As leituras de texto de várias nacionalidades, somadas ao estudo que faz do homem, fixado no espaço amazônico, conduzem o escritor a uma produção literária que assimila seu conhecimento e canaliza para o seu projeto socioliterário. Nesse sentido, o projeto esboçado por Jurandir, que encampa atividade literária e social, possibilitou a criação de uma forma singular de trabalhar a literatura. Para isso, criou em seus textos figurações do leitor, as quais denominamos de personagens leitores, que são aqueles personagens que leem nos romances. A estratégia de duplo viés, engendrada por Jurandir, permite mostrar um quadro de analfabetismo grave, expresso de um modo antagônico, visto que este, ao focalizar uma série de personagens leitores, aborda uma situação inversa ao retrato social por ele apresentado. Haja vista que os personagens de Jurandir retratam não só as representações do gosto de leitura, mas os efeitos que ela provoca em alguns personagens. Então, poderíamos enumerar aqui alguns romances e escritores que mais teriam inspirado o escritor marajoara. No entanto, isto seria limitar sua performance de leitor e, posteriormente, de escritor. Desta forma, optou-se em informar que o espólio do escritor se estende a variados materiais possíveis de ser acessados no arquivo do Museu de Literatura Brasileira, na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, no Fórum Moronguetá, Forolândia, da UFPA, em Belém do Pará, além do material compilado pelo escritor e jornalista Renar Pérez, durante o período que elaborou antologia sobre escritores brasileiros contemporâneos, de 60 a 65. Fontes indicativas de um expressivo número de leituras realizadas pelo escritor em variados suportes, porque não é só o livro, né? Então, Três Casas em um Rio, de 58, Belém do Grão-Pará, de 60, Passagem dos Inocentes, de 66, A Primeira Manhã, de 67, são alguns livros, né, em que as leituras de portugueses são apresentadas. Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui com o meu texto. Deu um bug aqui no meu texto, mas não tem importância que a gente vai pegar outro. Fique tranquila. Pode deixar. Essa história de online, meu Deus, tomara que termine isso. Não, menina, é impressionante. Ontem eu fui apresentar um trabalho, também acabou a luz aqui na minha casa, acontece de tudo. Nossa, que horror. Eu vou pegar o texto aqui, eu estou lendo no outro computador, eu vou pegar aqui o texto do notebook, porque parece que ele resolveu simplesmente fechar, né? Aí eu não vejo. A questão de aula online também. Vamos lá. Então, vou pegar o texto aqui do notebook, só um minutinho, por favor. Tenham paciência com uma pessoa que não é muito boa nessa área da informática.
Então, estávamos nessa parte da produção, né? Dessa produção do Dalcídio nesse percurso de leitor, né? Em que são encontrados em diversos locais, aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Então, agora nós vamos falar especificamente dessa circulação desses textos, né, lusitanos no norte do Brasil, aqui no Pará, especificamente. Então, no ciclo do Extremo Norte, percebeu-se um volume considerável de menções a escritores portugueses, que foram referenciados no texto citado por personagens leitores. Aí nós selecionamos alguns livros, né? Não fizemos todos, porque isso aqui é um produto de uma tese, e nós selecionamos o Chove, que é o livro premiado, de 41, o Marajó, de 48, Três Casas e um Rio, Primeira Manhã, Ponte do Galo, Chão de Lobos e Habitantes. Então, nesses romances, a gente vai perceber, né, esses escritores, né, sendo referenciados por personagens que leem no romance, né? Então, vale ressaltar também que a preferência de Jurandir por leituras portuguesas vai além das leituras fictícias dos personagens leitores, visto que aparece no plano real, já que ele publicou o livro Belém do Grão-Pará em 1960, e teve uma edição portuguesa prefaciada por Ferreira de Castro em 1982. Então, esse livro dele, denominado Belém do Grão-Pará, ele chega a ter uma edição portuguesa prefaciada por Ferreira de Castro, né? Então, sai da ficção e entra para o real. As leituras reproduzidas por meio dos personagens são de diversas categorias, tais como poemas, romances, teoria de versificação, traduções, também as leituras ouvidas e representadas, segundo aponta o historiador francês Roger Chartier, né? Então, nós vamos ter não só as leituras, a representação das leituras, mas também as leituras ouvidas, que é uma outra categoria. A partir do primeiro livro do ciclo, vamos encontrar referências aos textos, né, portugueses, a começar pelo personagem Major Alberto Coimbra, como o próprio nome está dizendo, ele era um descendente português, que aparece no ciclo como um irradiador de leituras. Ele transmite à esposa e aos filhos e também aos outros personagens o gosto pela leitura. O verso "Ó, que aspérrimo dezembro", de Antônio Feliciano de Castilho, é repetido com insistência no livro Chove nos Campos de Cachoeira e relembrado por outro personagem em outros livros, como Ponte do Galo, Chão de Lobos, né? Esse personagem, ele vai aparecer no primeiro livro, mas ele vai ser relembrado nos outros livros, e esse trecho, né, Ó, que aspérrimo dezembro, do Feliciano de Castilho, ele vai novamente ser repetido, né? Então, o verso foi retirado da poesia O Natal do Pobrezinho, que apresenta informações sobre a presença da chuva, frio e neve nas noites natalinas em Portugal. Neste sentido, o personagem Major Alberto fazia associação das chuvas amazônicas às neves e chuvas de Portugal no mês de dezembro. Nas leituras do personagem Major Alberto, também foram encontrados o livro Tratado de Metrificação Portuguesa, de Visconde de Castilho, os textos do clérigo orador político Antônio Cândido Ribeiro da Costa, que é importante por transmitir, por meio da oralidade, a leitura a outra personagem, que é a Dona Amélia, que fazia a leitura ouvida por meio das falas do Major. Além da citação do verso de Os Lusíadas, de Luís de Camões, ele dizia: "Dai-me uma fúria grande e sonorosa", relembrada pelo filho do personagem no livro Primeira Manhã, que é do ciclo.
Os livros diletos do Major eram os de Alexandre Herculano. No entanto, ele não diz quais são os volumes lidos por ele. Cabe ainda ressaltar que as leituras do Major Alberto são inúmeras e de diferentes nacionalidades. No entanto, não cabem neste recorte. Seguindo essas leituras dos personagens, encontramos Alfredo, que é protagonista de 9 livros do ciclo. Dos livros referenciados por ele, encontramos o Dicionário Prático Ilustrado, de Jaime Segui, o Tratado de Metrificação Portuguesa, de Visconde de Castilho, e a poesia O Estudante Alsaciano, de Acácio Antunes, além do poema Barca Bela, de Almeida Garrett. Alfredo, ele também herda do pai o costume de recitar a obra de Camões, e sempre repete, agora é tarde, Inês é morta, que falava quando enfrentava dificuldades entre os ginasianos na protagonização do livro Primeira Manhã. O personagem Eutanásio, que é o terceiro personagem, né? Ele faz leitura dos livros Dicionário Prático Ilustrados, mesmos de Alfredo, né? E o Tratado de Metrificação Portuguesa, de Visconde de Castilho. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, é o livro preferido de um quarto personagem, que é o Dr. Campos. Já o personagem Salu é leitor intensivo de folhetins. Dos folhetins lidos por ele, destacamos os volumes 1, 2 e 3, de Rainha e Mendiga, de Antônio Contreras, que aparece como autor de nacionalidade desconhecida, mas que teve conversão para o português por César da Silva, em Lisboa, na tipografia do Recreio, por João Romano Torres e companhia. O último personagem, né, é o velho Juruema. Então, Contos e Lendas do século XXI, de Rabelo da Silva, é referenciado pelo personagem velho Juruema, quando repete para a neta, Dona Abigail, por que chora a bela Alzenda? É um trecho extraído de A Torre de Caim, integrante do livro Contos e Lendas, de Rabelo da Silva, referenciado no livro de Jurandir, Primeira Manhã. Por fim, né, esse trabalho mostra a conexão de textos da literatura lusitana com a literatura brasileira, especialmente no norte do Brasil, divulgado no texto do escritor Dalcídio Jurandir, nos livros que compõem o Ciclo do Extremo Norte no período de 39 a 78. O trânsito de textos lusitanos é norteado por meio da prática de leitura de personagens leitores nos romances do escritor amazônica. Também mostrou que a construção da biblioteca ficcional ocorreu pelo empenho de leituras do escritor, um incansável leitor que deixou suas marcas nos textos engendrados por ele, criando na narrativa um lugar ficcional para debater com o leitor sua angústia de ver as questões de analfabetismo, pobreza na região amazônica como uma demanda social comum ao Brasil e ao resto do mundo. Bom, é isso. Obrigada e desculpem pelos contratempos. Muito obrigada, Regina. Obrigada pela apresentação, pelo compartilhamento da tua pesquisa. Parabéns, né? E aí, eu não sei se eu vou só fazer essa checagem dos próximos aqui. A Alexandra está na sala, Valdinei. Estou sim. Ah, tá certo. Bom, então vamos passar para o Valdinei. O título da comunicação... aí no final, gente, a gente abre um espaço para discussão, para comentários, tá? Então vamos passar para o Valdinei Valente Lobato de Castro. E o título é A Penetração de Machado de Assis em Terras Lusitanas. Vocês me veem bem? Me escutam bem? Sim, sim. Ok, Valdinei. Bem, então eu começo agradecendo, né, a Abraplip pela possibilidade de apresentar meu trabalho, e também quero
fazer uma grande saudação virtual à querida Regina, que foi minha colega no doutorado, eu acho, no mestrado, eu nem lembro mais, faz um tempinho que a gente já não se vê, né? Então, essa Regina é uma querida, faz tempo que eu não a vejo. Então, essa minha fala hoje, ela é um recorte. Em 2018, eu fiz um doutorado de sanduíche e acabei fazendo uma pesquisa em Portugal, tanto na Universidade de Coimbra, quanto na Universidade do Porto e na Universidade de Lisboa, sobre Machado de Assis, né? E aí, depois do doutorado, mas eu acabei não utilizando a minha tese, porque minha tese já estava extensa demais, ficou muito grande, e aí em 2019 eu voltei à Europa para fazer uma pesquisa mais avançada sobre isso, e o ano passado fui convidada para fazer um pós-doc, né, onde eu trago aprofundando um pouquinho essa minha pesquisa. Então, eu fiz uns slides até para facilitar um pouco a minha leitura. Só me avisem, por favor, se fica, quando ficar visível para vocês, por favor. Tá aparecendo, só não tá em tela cheia. Pois vou pôr agora. Já? Parece para todo mundo? Parece sim. Pronto. Então, essa proposta de hoje é apenas um pequeno recorte do que eu estou trazendo, né? Primeiro eu vou começar a falar sobre o quanto Portugal aparece nas obras de Machado, começo assim. Depois falo de como Machado aparece em Portugal até onde eu pesquisei, tá? Bem, a representação de Machado desculpa, gente. A representação de Portugal em obras machadianas, dos primeiros 4 romances, né, a gente não vê nenhuma alusão a isso, a gente não vê alusão a essa representação. Já dos romances Memórias Póstumas, há 2 tímidas alusões a Lisboa. Quando Vilaça lembra que ouviu Boccaccio declamar seus versos em fins do século, no botequim do Nicola, e no momento em que o personagem título, né, o Brás Cubas, vai para Coimbra, bacharelato em Direito. São só esses 2 momentos, mas o relato é super furtivo, vai restringir-se apenas à passagem de Lisboa para Coimbra, os estudos, e depois o narrador esclarece que não vai se ter episódios europeus, porque o romance trata-se de memórias, não de diário de bordo. Então, é super rápido que se fala em Memórias Póstumas sobre Lisboa. Já em Brás Cubas, mesmo ele tendo morado em Lisboa, não oferece um relato mais amplo. Nos 3 romances posteriores, a alusão a Portugal é ainda mais modesta. Em Dom Casmurro, o José Dias diz ter amigos em Lisboa. Em Quincas Borba, o Rubião leu o jornal Correspondência de Portugal no Carcelé. E em Esaú e Jacó, o Batista manuseia uma carta do Conde de Oeiras, escrita ao ministro de Portugal na Holanda. São apenas essas 3 alusões. Nos 9 romances machadianos, onde a maior presença de Portugal é no último romance, o Memorial de Aires. Nesse Memorial de Aires, o Tristão, afilhado do casal Aguiar, mora em Lisboa, onde ele vai se formar em medicina. Quando ele volta para o Brasil, ele mantém vínculo com alguns jornais portugueses, em que ele colabora, e também com alguns chefes da cidade, que pretendem eleger o deputado. Por isso, ele vai receber regularmente cartas da capital portuguesa que vão solicitar sempre a volta dele para lá. Mas isso não é tudo. Isso é tudo, aliás. Não se esmiuçam os assuntos das muitas cartas que são recebidas pelo jovem médico. Apenas no final do romance, quando ele retorna à cidade ilusa, ele já desce do paquete deputado. Dessa forma, Lisboa é apenas um ponto de referência apresentado na obra, sem qualquer especificidade. Então, nos romances machadianos, é onde há mais presença, né? Portugal é no Memorial de Aires, mas mesmo assim, apenas por meio do Tristão, que recebe essas informações de Portugal. Nos contos, Portugal aparece apenas em Rui de Leão, e eu trabalhei com mais de 200 contos na minha tese de doutoramento, então eu analisei e verifiquei isso, que depois foi reescrito e renomeado como Imortal. Nesse conto, finalmente, personagem homônimo, entre as várias viagens, ele vai a Lisboa, no ano de 1730, para se apresentar ao rei Dom João V, o que não ocorre, o rei acaba não recebendo. Há algumas peripécias entre namores, duelos e uma tentativa de suicídio no texto. Como o personagem viaja para muitos países, a passagem por Portugal é rápida, mas, quando comparada com as outras obras, é o que há de mais relevante, pois é uma descrição de um personagem que anda pelas ruas da capital portuguesa e cita o marco do país, nem que seja apenas o texto. Então, é onde eu vi, na prosa de ficção machadiana, uma maior presença, né, de Portugal.
Já se na prosa de ficção Machado foi econômico ao tratar de Portugal, o mesmo não ocorre com essas correspondências, né? Eu estudei também os 5 tomos de correspondências do Machado, na minha tese de doutoramento, em que eu trato sobre fontes primárias, e aí a gente percebe cartas trocadas com Francisco Gomes de Amorim, Manuel de Araújo, José Feliciano de Castilho, Antônio Feliciano de Castilho, José Cardoso Vieira, Francisco Ramos Paz, Luiz Cândido Cordeiro Pinheiro, Furtado, Coelho, Eduardo de Lemos, Júlio César Machado, Joaquim de Mello, Arthur Napoleão dos Santos, Essa de Queiroz, Francisco Filipe de Almeida, Henrique Sabel de Nogueira, Rodrigues, Chaves, Ernesto Pego de Gruger Cibrão, Carlos Malheiro Dias, Fernando... Todos esses aqui acabam sendo correspondentes, mas nenhum deles é mais evidente do que o Miguel de Novaes, né, que é cunhado de Machado, e com quem Machado, por muitos e muitos anos, manteve correspondência, até trocando informações sobre as obras dele. Então, Machado era super econômico ao falar dos seus planos de publicação, mas apenas com Miguel de Novaes ele faz isso mais presente. É Miguel de Novaes e depois Mário de Alencar são os 2 maiores confidentes de Machado quando se trata em planos de publicação. A maioria desses portugueses trava relações com Machado em visita ao Brasil. Outros, como essa, como a gente sabe, apenas se comunica por carta. Apesar da relação com o grande escritor português nunca ter desfeito a nesga de animosidade entre os dois, de até mesmo jornais brasileiros terem visto excessiva severidade, né, na crítica do Machado, a relação deste com os demais escritores portugueses, com quem se correspondeu, sempre foi de extrema cortesia. Então, Gomes de Amorim, por exemplo, em carta de 28 de junho de 66, afirma que o nome do autor atravessou os mares e é conhecido como uma das glórias brasileiras. Também os irmãos Castilho mantiveram relações amáveis com Machado. Antônio Feliciano de Castilho, na advertência da tradução do Fausto, ele vai aludir ao autor como o maior adorno das letras brasileiras, consagração já feita pelos irmãos também na dedicatória da tradução de Ars Amatória, de Ovídio, em 1807. Então, a gente já tem aí, isso aí a gente vai ter Gomes de Amorim em 66 e os irmãos Castilho em 72, falando de Machado, ainda Machado muito antes de Memórias Póstumas, né? Aí Machado nos primeiros anos. Bem, obviamente que essas relações legaram ao autor um reconhecimento em letras lusitanas, isso é um fato. Prova disso é a nomeação de Machado como membro da Academia de Ciências de Lisboa, noticiada em 25 de julho de 1904 no Farol. Então, essa notícia que eu encontrei no jornal mineiro O Farol diz para a gente que o Machado foi um membro da Academia Real de Ciências de Lisboa. Então, isso acabou me instigando, tá? Essa pesquisa aconteceu em 2018, que eu encontrei essa notícia, no Mineiro Farol, que acabou me instigando e me levou, então, até a Academia Real de Ciências de Lisboa, em Portugal, e lá eu tive acesso a esse processo todo aí da nomeação de Machado como membro da Academia, tá? Então, a proposição do autor a membro foi dia 13 de dezembro de 1900, o parecer foi lavrado pelo sócio José de Souza Monteiro, em 7 de junho de 1901, com destaque para 3 aspectos de Machado: a fecundidade da sua pena, com tanta produção em gêneros variados, né, que a gente sabe que Machado escreveu poesia, escreveu prosa de ficção, quanto crônica, conto e romance, escreveu crônica, escreveu teatro, a faculdade do trabalho e o humor. Esse parecer, que ele escreveu em 1901, ele foi aprovado na sessão de literatura em 3 de junho de 1904, por Silveira da Mota e Henrique Lopes de Mendonça. O anúncio para votação foi em 23 de junho de 1904 e a aprovação por unanimidade foi 25 de julho de 1904. Esse parecer aqui, eu consegui a autorização da Academia de Ciências de Lisboa e eles me autorizaram a publicar. E ele foi publicado na revista da Abralic, agora não, acho que foi na Abralic de 2019, que eu publiquei, o parecer integral, que até então a gente não tinha no Brasil. Bem, agora eu paro um pouquinho para falar da penetração das obras machadianas em periódicos oitocentistas, e eu começo a mostrar, então, que primeiro falando enquanto poesia. Parte do poema dele, Versos à Corina, sai publicado em 1965 na Revista Contemporânea de Portugal e Brasil. Então, essa é uma revista que eu encontrei lá na Universidade de Lisboa, uma cópia dela, enviei uma parte dessa obra. O poema Fé integra a coletânea Tesouro Poético da Infância, em 83, o Leque e Quando Ela Fala, publicados em 77 no Parnaso Português Moderno. Já o Verme, Coração Triste Falado ao Sol, Amantes de Camões e Quando Ela Fala, são poemas saídos do Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro.
mas aqui isso foi o que eu encontrei, tá? Foram essas quatro poesias, mas a professora Vânia Chaves, né, que também se dedicou a trabalhar intensamente com o Novo Almanaque de Lembranças do Uso Brasileiro, ela tem um texto publicado, um artigo publicado, em que há muito mais poesias do que isso, tá? Mas aqui eu não consegui acesso ao todo do novo manual, né? A coleção completa, porque quando eu fui pesquisar lá na Biblioteca de Lisboa, estava suspenso, não estava podendo trazer todos. Aí eu não quis colocar aqui uma pesquisa que foi feita pela professora Vânia. Esses foram os textos que eu encontrei, tenho cópia, né, disso. A professora Vânia, claro, encontrou bem mais do que isso. Também a poesia Mosca Azul sai no Semanário Ilustrado Branco e Negro, em 1897, juntamente, que é um jornal, um semanário português, né, de Lisboa, juntamente com uma foto de Machado de Assis. Opa. Em 1874, saiu uma nota no jornal carioca O Globo, também, convidando o Machado para integrar o time de colaboradores da Revista Ocidental de Lisboa. Só que quando eu fui a Portugal, eu tive acesso a 2 números da Revista Ocidental, mas nos 2 únicos números que existem, das edições de 75, não tem textos dele, do Machado. Então, ou se perdeu, ou a revista, ou o Machado acabou não publicando nada. No Jornal do Comércio do Rio, né, em 19 de outubro de 1980, lança-se uma nota sobre o livro Marquês de Pombal, de José Maria Latino Coelho, que sairia brevemente, onde se lê que o Machado de Assis seria colaborador. Mas eu tive acesso ao livro e também não encontrei registro dessas obras do Machado, apesar desses 2 anúncios serem anúncios que saem em jornal carioca, mas eu fui até a fonte e não encontrei registros sobre isso. Isso é poesia. Da prosa machadiana, só há vestígio da prosa de Machado em Portugal na Folha Nova do Porto, no período de 12 de outubro a 22 de novembro de 83, com a publicação de capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas aparece até o capítulo 28, né, até o 28º capítulo. Então, acaba que não é concluído. E essa Folha Nova do Porto, ela não tem, ela não tem mais. Eu só consegui encontrar esse jornal Folha Nova em Coimbra. Eu não encontrei ele nem no Porto, nem encontrei ele em Lisboa. E diz assim o trecho: o notável romancista e poeta brasileiro, senhor Machado de Assis, ofereceu ao nosso amigo Moutinho de Souza, durante a última e rápida estada deste senhor no Rio de Janeiro, o seu romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a permissão de ele o publicar no periódico de Portugal a seu gosto. O nosso amigo escolheu a Folha Nova, honra que muito nos penhora e que principiamos a merecer inserindo o primeiro folhetim do notável romance. Então, aí é uma introdução antes da publicação dos capítulos do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que sai nesse Jornal do Porto, a Folha Nova. Ainda em tempo. Os livros de Machado, agora falando dos livros que foram publicados em Portugal, né? Eles são postos à venda por Ernesto Chardron em 79, 80 e 81, como vai constar na bibliografia portuguesa e estrangeira. Então, a gente vai ter aí 3 anos seguidos de livros de Machado postos à venda. Mas, ao tentar explicar o porquê da pouca penetração das obras de machadianas em Portugal, Pedro Calheiros afirma que os portugueses não conhecem as obras machadianas. E aí tem uma questão. Da minha pesquisa sobre Machado em Portugal, eu encontrei apenas 4 trabalhos acadêmicos, né, 2 dissertações, aliás, 3 dissertações e uma tese, que tratam de Machado de Assis. 2 delas do professor Abel Batista, né, que é um estudioso de Machado em Portugal. A dissertação dele é sobre Machado e a tese também, mas eu achei bastante, pouca coisa, né, se a gente comparar com a penetração, né, de Machado lá, a gente tem poucos trabalhos acadêmicos desenvolvidos nessa área. Raymond Salles apresenta várias razões para esse desconhecimento. Por que ele é desconhecido? Em 72, Raymond Salles faz esse artigo explicando o porquê da obra dele ser desconhecida. E ele justifica assim: primeiro, que há uma concorrência com os livros franceses. A quantidade de publicação e o assunto das narrativas dominavam o cenário da leitura em vários países. Então, a concorrência da obra de Machado com a obra dos franceses fez com que Machado ficasse um tanto quanto desconhecido em Portugal. Outra justificativa é a dificuldade de acesso a livros brasileiros. Nos anúncios dos periódicos no século XIX, é raro a presença de uma obra brasileira, e quando ocorre, a preferência pela poesia. Só Chardon,
começa a vender títulos brasileiros e, mesmo assim, são poucos títulos. Outra justificativa é que alguns críticos que tentaram publicar sobre as obras brasileiras encontraram dificuldades. O Pinheiro Chagas, por exemplo, diz que é mais fácil estudar um livro chinês traduzido para o francês do que um brasileiro, pois as únicas novidades que vêm do Brasil são café, açúcar e banana. Então, aí o Pinheiro Chagas fazendo, né, uma crítica à pouca penetração das obras brasileiras em Portugal. Já Antero de Quental afirma que o motivo da pouca penetração é linguístico, e, segundo ele, como a língua brasileira ia se diferenciando da portuguesa, ela parecia incorreta ao ouvido português. Mas, para mim, aliás, a partir do jornal A Madrugada, parece para a gente o motivo mais plausível para essa pouca penetração. Diz assim, no jornal A Madrugada, de 1895, eu tirei esse artigo, é um jornal português. No Brasil, lê-se quase tudo que aparece de antigo e moderno nas vitrines de livrarias de boetas, o que, infelizmente, não se dá em Portugal relativamente àquele país. E por quê? A quem cabe a culpa? Aos editores e aos próprios autores brasileiros. Raramente se encontram nas livrarias portuguesas obras impressas no Brasil. E se algum mais ousado se atreve a mandá-las vir, tem, de antemão, calculado o prejuízo de que há de ter, porque os preços das mesmas variam extraordinariamente. Sendo publicadas lá e exportadas para aqui, um volume de 300 páginas, tipo brochura, custa no Brasil de 4 a 6 mil réis francos, atualmente. E aqui, para encontrar venda ou saída, é preciso que o preço não exceda de 5 a 6 tostões fortes. É forçoso, pois, que haja muita abnegação e sacrifício para que o gosto pela leitura de obras brasileiras deixe de ser uma ficção e se torne realidade. Então, é preciso de sacrifício, porque as obras eram muito mais caras se comparadas com as edições que saíram em Portugal. E aí, acho que para finalizar, a gente tem o quanto eu encontrei também a penetração do nome de Machado em algumas enciclopédias. Em 1860, Inocêncio Francisco da Silva publica o Dicionário Bibliográfico Português, com nota biobibliográfica sobre Machado e a lista de jornais onde Machado colaborava. Em 84, essa edição é revista e a lista das obras até então publicadas passou a incluir as 3 primeiras coletâneas, né, de contos, bem como seus primeiros romances, informados por Joaquim da Silva Melo Guimarães, provavelmente correspondente do dicionarista. Então, aí, em 1860, está essa obra. Observe que 60 é super cedo, né? Machado de Assis, 60, está nas primeiras poesias publicadas em jornal, mas essa notícia já está sendo veiculada em Portugal. Ao comentar também sobre a obra Os Deuses de Casaca, um texto teatral do Machado, em um artigo datado de março de 66, no Anuário do Arquivo Pitoresco, o Pinheiro Chagas assim apresenta Machado antes de tratar da peça. Então, aqui o Pinheiro Chagas faz um elogio à obra de Machado de Assis, né? E a gente está falando de uma obra apenas teatral, e a gente está falando de 66, quando Machado não tinha publicado ainda nenhum romance, né? Ainda. Eu estava escrevendo apenas os contos. É uma individualidade simpática. A juventude a transbordar dos versos, em torrentes de apaixonado lirismo, da crítica em fervente e ingênuo entusiasmo. Elegância despretensiosa no dizer, sorriso fino, veia humorística, viveza de estilo, originalidade no pensamento. É um dos mais distintos, se não mais distintos dos folhetinistas do Império. Então, aí é um texto de Pinheiro Chagas, né, anunciando um pouquinho da obra machadiana. Nesse período aí, todas essas exclamações, é preciso a gente pensar, que foram feitas quando Machado colaborava no Jornal das Famílias. Isso tudo ainda tinha 27 anos e não tinha ainda publicado seus romances. Como a gente sabe, Machado começa a publicar seus romances em 72 com Ressurreição. Então, nesse período ainda não escreveu ainda prosa de ficção. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, Valdinei. Eu consigo ver se consigo sair daqui dessa tela. Acho que é aí em cima que fica para interromper o compartilhamento. Aqui, né? Acho que é isso. Ih, gente, não estou conseguindo. Ah, agora sim. Pronto. Ainda está aparecendo.
Foi, isso. Muito obrigada pela tua explanação e parabéns pela pesquisa. Eu queria saber se alguém está na sala. Deixa eu ver primeiro. Alexandra, que era a próxima apresentadora, acho que ainda não está na sala, né? Alexandra, acho que não. Então, eu queria saber se alguém, né, tem algum comentário, alguma questão para colocar, tanto para a Regina quanto para o Valdinei. Tem alguma coisa? Só uma informação, a professora Marli, ela está com dificuldade de acessar, né? Mandou por WhatsApp para mim que está triste de não estar podendo assistir, né? Mas está ainda tentando, né? Está tentando ainda. Acabou de entrar, professora. Marli entrou. Opa! Aí. Olá, Marli. Não sei se vocês têm alguma questão, algum comentário acerca dos trabalhos apresentados. Se alguém quer falar alguma coisa. Bom, eu vou começar então, e aí qualquer coisa depois, se alguém tiver mais algum comentário, por favor, fique à vontade. Então, sobre o primeiro trabalho da Regina e da Marli, eu achei assim, muito interessante, né? Confesso para vocês que eu não conhecia, não conheço a obra desse escritor, né, do Dalcídio. Fiquei com vontade de lê-lo, né, de saber mais sobre ele. Achei muito interessante essa perspectiva de vocês abordarem, né, a criação dessa biblioteca ficcional, né, esses personagens leitores, leitores de autores portugueses tão variados, né, vocês colocam, a Regina comentou no início da fala dela, vai desde Camões, né, passa aí por um leque grande de autores. E aí, gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essa questão que foi colocada durante a apresentação, em que há um contraste, né, sobre essa questão de se formar uma biblioteca ficcional, se formar uma figuração de leitores, de personagens leitores, isso contrastando com o analfabetismo, né? Vocês colocam isso no momento da fala. E eu achei isso muito interessante, essa perspectiva. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que é uma coisa que vale a pena a gente parar para pensar. Ok. Então, ele faz uma figuração, né? Na verdade, isso é uma realidade nessa região que ele está focalizando, que é a Ilha do Marajó, é uma região de extrema pobreza, né? Eu fiz a visita na região e tudo, né? Inclusive livros do autor, eu encontrei numa biblioteca só, né? Então, o analfabetismo é muito grande. Então, ele faz, né, nessa figuração dele, ele faz os personagens serem leitores nesta ilha, né? Nesta ilha do Marajó, que é onde dá, digamos assim, o pontapé inicial para o início da ficção, né? E aí ele faz esse contraste, uma região pobre, de analfabetos, em que existem leitores, né? E que o difusor dessa leitura é o Major Alberto, né? A partir dele é que a gente vai encontrar os filhos leitores, outros personagens da mesma ilha, leitores também, né? É bem interessante, porque ele vai colocar as leituras, né? Textos franceses, textos ingleses, portugueses, na voz dos personagens. São os personagens que estão lendo, que estão recitando, que estão, né? Aí é um trabalho de pesquisa de trechos, né? Aí eu já li esse trecho em algum lugar e vai pesquisar para ver onde é que foi encontrado o trecho, né? É bem interessante, né? Aí a obra fica bem interessante a partir daí, dessa perspectiva. Os personagens são todos regionais, digamos assim, todos localizados nesse espaço, né? Sim. E aí eu queria perguntar para vocês se dentro desses autores que vocês citaram, esses portugueses que aparecem, tem algum que a recorrência é maior, que vocês acham que conseguiram notar que tem uma importância a mais,
que talvez, né, o Dalcídio coloca assim mais evidência? Ou vocês acham que isso está muito assim vaporizado? São várias aí nesse trabalho quase, né, de investigação que vocês têm que fazer. Teve algum autor que chamou mais atenção, assim? O autor que chama a atenção é o protagonista, né, o Alfredo. A professora Marli pode falar também com mais propriedade sobre ele, né? Ele é o protagonista, são 10 obras do ciclo, ele protagoniza 9, né? Então, ele faz o maior número de leituras, porque ele depois, né, de acordo com o Chartier, ele faz a leitura em vários suportes, não só o livro, mas ele vai, depois, né, à medida que vai evoluindo, que ele sai daquela ilha, que vai para a capital, ele vai ler cinema, né, fazer a leitura fílmica e outros tipos de leitura, né? Não, Regina, então, mas acho que ela está perguntando sobre se tem algum dos autores portugueses que é mais recorrente. É isso que ela está perguntando, né? Você está achando que é a personagem. Tá. Certo. Certo. Olha, eu vejo que são os irmãos Castilho, como falou o Valente, né? Porque, de início, o personagem ele faz a leitura, ele digamos, ele estimula que os filhos leiam também esses livros de metrificação, essas poesias, e a recorrência, né, dele durante outras obras, não só no primeiro livro, mas há uma recorrência, né, que apresenta, não só no primeiro livro, mas em outras, né, a lembrança do Major falando, né, por exemplo, ó que aspérrimo dezembro, né? Então, o Castilho, ele é mais, digamos assim, lembrado. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, né? Parabéns novamente para a Regina e para a Marli. Muito interessante a pesquisa de vocês. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão eu vou passar, tem algumas questões para o Valdinei também. Bom, então, Valdinei, fiquei pensando, né? Primeiro, parabéns, um trabalho interessantíssimo, né? Esse de investigação que você faz em Portugal, enfim. E aí eu fiquei curiosa sobre algumas coisas, né? A primeira foi que eu fiquei chocadíssima que você só localizou 4 trabalhos acadêmicos, né? Sobre o Machado em Portugal. Não sei por que eu tinha essa impressão de que o Machado era super lido em Portugal, talvez, não sei, né? Acho que é um senso comum de achar que um clássico como esse, né, teria muito mais visibilidade em Portugal. Então, fiquei muito chocada com esse dado. Depois, fiquei curiosa também quando você fala sobre essa questão da relação, né, de correspondências entre o Machado e o Essa. A gente sabe, né, que tem toda essa querela aí sobre a recepção do Primo Basílio no Brasil, né? E aí fiquei pensando se nessas cartas se menciona alguma questão sobre isso, ou se Machado leva adiante até em outras correspondências, né? Esse cenário aí com o próprio Essa. Enfim, não sei se você chegou a localizar alguma coisa nesse sentido, assim, se essa história rende ou se ela foi alimentada muito mais pelos folhetins, pelos jornais, né, pela mídia, e acaba não sendo um problema tão grande assim para os próprios autores. Eu vou começar pela última pergunta, né? O último comentário. Não rende, né? Ela fica mesmo nas cartas. Depois da morte do Essa, o Machado reconhece que Essa é um grande escritor, né? O que a gente percebe nos jornais é que algumas críticas que saem nos jornais acabam mostrando, né, assinalando o quanto Machado acabou sendo tanto quanto desagradável, né, na crítica que ficou acabou sendo tanto quanto grosseira, e a resposta do Essa foi super fina, né, e agradece ao Machado. Então, essa é de uma gentileza, né? Então, isso é bem criticado, né, nos jornais cariocas sobre essa carta. Por outro lado, analisando a primeira questão, né, é assim, a gente tem atualmente em Portugal, se você for numa livraria em Portugal, você encontra algumas publicações sobre Machado, isso você vai encontrar facilmente, tá?
Na década de 90, havia em Portugal o Colóquio Machado de Assis, tá? Da professora Terezinha. Eu tenho, só que é muito difícil você encontrar referência sobre esse colóquio, e eram alguns brasileiros que moravam em Portugal que faziam as apresentações nesse colóquio, mas os registros, o que eu pude trazer, né, desse material, desse colóquio eu trouxe, o que é que ainda tem sobre isso? A programação, a gente tem alguns cartazes, inclusive a Fundação Gulbenkian me deu algumas coisas, eu achei muito legal deles terem me cedido material sobre isso, desse colóquio que eles desenvolveram por 4 edições, 4 ou 5 edições, não vou lembrar agora, posso estar me enganando, mas acho que eram 4 ou 5 edições, em que dessas se falava, inclusive, muitas vezes, sobre a relação de Machado com Carolina, né? Fazendo alusão a essa história de sempre vincular o Machado a Portugal por meio de Carolina, o que era bem, bem interessante. Quanto aos trabalhos acadêmicos, essa pesquisa, eu volto a falar, é uma pesquisa que eu realizei já tem 2 anos, né? Então, pode ser que tenha umas coisas agora, mas 2 anos atrás, não. E esses 4 trabalhos acadêmicos, eu estava reunindo trabalhos da Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra, por onde eu fui e procurei descobrir esse material. Também é muito comum em Portugal, que se tem feito agora em Portugal, né? Se tem feito agora muito trabalho de Machado comparando a autores europeus, tá? Tem se feito esse trabalho, comparando alguns contos e tudo mais. Em 2018, teve um seminário na Casa Fernando Pessoa, em que o professor Abel organizou, em que alguns estudiosos falaram sobre Machado, mas sempre fazendo no viés da literatura comparada, em 2018. E acho que é isso, né? O que a gente... tá. Mas também, por outro lado, como o próprio professor Abel diz, né? Por outro lado, se a gente for analisar mesmo, não há um grande trabalho dos portugueses analisando o século XIX. Tá? Eles trabalham muito mais, né, agora verificando a modernidade, fazendo literatura comparada, né? Então, se debruçando sobre os jornais portugueses, se debruçando sobre o século XIX, não há tanta gente assim. Mesmo a literatura brasileira, na Universidade de Lisboa, que antes era trabalhada pela professora Vânia Chaves, e quando ela se afastou, né, ela continuava vinculada à universidade, mas nas pesquisas, mas não mais da cadeira de literatura brasileira. Quem comanda agora a cadeira é a professora Alva Martinez, né, que foi minha co-orientadora em Portugal, e eu acompanhei a professora Alva Martinez, que eu fiz uma disciplina com ela, e a professora Alva Martinez, ela diz sempre que é muito mais presentes alunos optarem, que é uma disciplina optativa, né, de literatura brasileira. É muito mais comum os alunos optarem por essa disciplina literatura brasileira no doutorado, no mestrado, do que na graduação. Na graduação é bem poucos alunos que optam pela disciplina, tanto é que muitas vezes ela une, né, porque a última vez em que eu fiz a disciplina com ela, em que eu acompanhei a disciplina com ela, ela tinha de mestrado e doutorado apenas 7 alunos, né? Então, não tem assim. Agora, nos liceus, né, que correspondem ao ensino médio, a gente já tem mais. Por exemplo, no Liceu Camões, por onde eu caminhei, existem professores que trabalham com alguns contos de Machado. Tá? O Segredo do Bonzo, por exemplo, eu vi um professor do Liceu Camões, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele trabalhou com esse conto, e os alunos adoraram, né? Então, Ideias de Canário, Missa do Galo, também foram alguns contos que alguns liceus trabalham, mas é uma questão muito, muito pontual, mas como eu disse, se você for em qualquer livraria de Portugal, é muito fácil você achar as edições, tá? Agora, não é assim algo que eu vejo a universidade trabalhando com uma dedicação mais frequente. Olha, muito curioso, né? Mesmo você falando, né, que em 2 anos pode ter mudado, aí pode ter surgido mais trabalhos, mesmo assim, 4 trabalhos em universidades, né, nessas de renome que você passou, realmente é aquilo que você falou, é um pouco esse desconhecimento, né, e essa talvez falta de interesse pelo 19, enfim.
Você fala da professora Vânia, a professora Vânia também foi minha orientadora em Portugal durante o doutorado, né? Muito bom ver o nome dela aparecendo aqui, porque ela é a nossa referência, né? Quando a gente pensa aí em termos, né, na Universidade de Lisboa, assim, fico muito feliz de ouvir, né, a menção a ela. Tenho essa saudade. Ela foi super gentil comigo, inclusive a revista em que ela publicou o texto, em que ela fala sobre as publicações de Machado que saem no novo manual, no manual de lembranças, né, no almanaque de lembranças, ela fez questão de me dar uma cópia da revista, né, porque ela não tinha mais o texto guardado. Ela falou: eu vou lhe dar uma cópia da revista. Ela foi, me deu uma cópia, assim, super gentil, né, como sempre, muito simpática, né. Então, agradeço também muito, muito a professora Vânia nesse sentido. Nas nossas pesquisas só são possíveis, né, porque a gente encontra, pelo menos, né, em Portugal, encontra essa receptividade, assim. E você falou do almanaque, esse almanaque são milhares de volumes, né, centenas de volumes. Você falou que você conseguiu acesso a 4 poemas ali, né, era alguma coisa. Mas é impossível, né, vasculhar. Eu não sei se a Vânia tem todos os volumes, mas é muita coisa. Olha, que é assim, quando eu fui à Biblioteca de Lisboa, eu não encontrei todos os volumes, até porque ali, eu acredito sempre que a Biblioteca de Lisboa, ela não a organização dos jornais não é tão bem organizada quanto os do Brasil. Eu acho a Biblioteca do Rio muito mais organizada, a Biblioteca Nacional, do que ali, né? Tanto que lá você pede um título, te dão um pacote, porque os títulos são organizados por pacote, é muito complicado. Eu tive muito problema de pesquisa lá. Mas a professora Vânia, ela tem uma coleção bem boa do almanaque, e ela fez esse rastreio, né? Existem algumas edições do almanaque que trazem na capa algumas ilustrações, né? Tem ilustração do Castro Alves, da Álvares de Azevedo, do Machado, né? Então, alguns autores desses nossos brasileiros, eles trazem na folha de rosto, na verdade, né? Na capa, né? Na folha de rosto, que é um almanaque pequenininho, né? Assim, curtinho. Então, na folha de rosto do almanaque tem essa... Mas quando a professora Vânia fez esse artigo, né, que eu disse que ela me deu essa cópia, acho que ela fez um trabalho, né, no miudinho mesmo, de analisar os jornais, o almanaque mais detalhadamente. Perfeito. Gente, não sei se, né, alguém tem mais algum comentário. Vi ali que o Marcelo colocou no chat, né, que a coleção da Biblioteca Nacional do Rio é inteiramente online, que é um grande facilitador, com certeza, né? Principalmente aí nesses tempos de pandemia, que a gente ficou, né, totalmente sem acesso. Facilitou muito, né, ter essas coleções online. Não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma questão. Eu volto, Quero né? só fazer... Pode falar. Quero só fazer assim, uma grande saudação à queridíssima professora Marli Furtado, uma professora que eu tenho assim, uma dedicação, um reconhecimento para a vida, uma professora que é de uma capacidade, de uma criticidade. Todo mestrado, doutorado, ela fez parte assim em tudo. Da minha seleção, a minha qualificação, a minha defesa, e eu faço questão, porque eu já me acostumei tanto com essa criticidade dela, que eu sou, assim, super apaixonada pelo olhar dela. Então, assim, faz tempo que eu não a vejo, né, contra a pandemia, mas que bom que ela está aqui, poder ouvir a vozinha da professora Maria. Obrigada, Valdinei. Retorno os elogios, não é só rasgação de seda, mas você foi sempre um excelente aluno. Ele sempre deu gosto para a gente, viu, Carla, Renata, assim, de ensinar, porque ele não fica esperando, ele é um pesquisador nato também. Obrigada, Valdinei, abraço. Eu tive problemas para entrar, por isso que eu tive vários problemas, eu venho de vários problemas, por isso que eu entrei depois, tá? Então, mas um abraço, prazer revê-lo. E desculpem ter chegado atrasada. Imagina, professora. Muito obrigada por estar aqui, né? E que bom que esses encontros, né, mesmo que dessa forma remota, proporcionam, né, essas possibilidades da gente estar aqui juntos, né, de alguma forma. Que bom, né? Queria muito parabenizá-los pelas pesquisas, né? Acho que é um momento ímpar, assim, a gente precisa ainda, nesse momento, defender muito, né, as pesquisas continuam sendo produzidas mesmo com condições cada vez piores, né? Então,
congressos, eles nos unem, né, nesse ideal de ainda conseguir pesquisar e divulgar um pouco do que a gente está fazendo, né? Mesmo que às vezes tudo vá contra. Então é muito bom poder participar desses momentos. Enfim, gente, prazer. então, né, pode falar, professora. Não, prazer. Realmente é isso, né? Mostrar que nós estamos vivos, estamos continuando, batalhando e resistindo, né? A palavra é resistir, né? Exatamente. Bom, então, né, se ninguém tem mais nenhum comentário, como a gente não teve, né, a presença da Alexandra, a nossa mesa acaba, né, terminando um pouco antes.